E a gente vai começar a entrar nos assuntos agora focado na geografia, mais com a atualidade junto, né? Ou seja, geografia política vai ser a nossa aula hoje. E já queria falar também que a geografia política ela é algo muito, como posso dizer isso, ela é algo muito abrangente. A gente poderia falar, por exemplo, praticamente o ano todo, né? Sobre geografia política, assim, que não acabaria mais. Tem muito, digamos, pano para manga para a gente falar sobre, né? Para quem gosta, é legal, mas agora para quem não gosta, não sei, né? Vocês aí, a Tânia e a Yasmin, como é que vocês acham da geografia? Para começar, tem a maioria da galera, assim, né? Quando eu dou aula de desafio, a maioria da galera nem gosta tanto de geografia, né? Aí agora chega alguém para falar sobre geografia política, que é outra coisa que, né? Talvez a galera goste menos ainda. E daí é interessante, né? Porque normalmente quando a gente conversava nas aulas e tal, normalmente o pessoal gostava assim, ah, gosto de ver lá os vulcões, né? Gosto de ver os vulcões, sei lá, entender essas paradas aí de terra e coisa arada. E geografia humana ainda é a mais deixada de lado, assim, que a galera não curtia muito, né? E daí foi sempre algo que eu gostei bastante também, mas é algo totalmente necessário de se falar, né? Ainda mais essa geografia, como a gente sabe, como a gente fala em outras aulas e outros professores também falam, a geografia ela é muito interdisciplinar, né? A gente pode, ela perambula, digamos assim, por várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo, né? E geografia política é uma delas que a gente pode juntar aí com a sociologia, com a filosofia, com a própria história também, que a gente vai falar algumas coisas hoje, mas não vamos aprofundar tanto, que é bastante interessante. E não sei se vocês gostam, né? Mas é isso aí, é bastante importante e hoje em dia, hoje, né, vai ser mais focado em geografia política junto com a atualidade e outras coisas. E por favor, se tiver qualquer problema de áudio, se vocês não estão entendendo direito, se travou, ou se vocês querem que eu repita de novo aquilo que eu estava falando, né? Como toda aula, por favor, só falem no chat aí que eu estou de olho no chat, beleza? E também queria falar que é semana que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Semana que vem é a última aula de geografia, né? Aí vai ser a critério do próximo professor, do que vai ser sobre, né? A gente não sabe muito, não sabe muito direito, sim, né? Mas pelo que eu sei também, em janeiro vocês vão ter, tipo, antes do Enem, a gente vai ter, né? Meio que uma semana de aulão. Não sei se é aulão mesmo o nome, mas é alguma semana assim. O Vitor deve saber melhor sobre. E também a gente vai ter essa aula, né? Que vai ser meio que uma aula especial, digamos assim. Isso, 2 semanas de aula diferenciada, exatamente. Daí vão ser essas aulas aí. Acho que vocês estão sabendo melhor do que eu sobre isso, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente pode começar a falar sobre a aula. E como eu estava falando. É engraçado, né? Porque às vezes, tipo, vocês nem lembram dos professores de geografia, porque é tanto professor, né? Por exemplo, é basicamente, é basicamente assim, eu dou aula basicamente como eu tomo banho, assim, né? Tipo, uma vez por mês só, né? Quase. Aí vai, não tem tanta rotatividade, né? Mas é mais ou menos esse sentido. Então, quando a gente vai falar sobre a geografia política, agora a gente vai falar um pouco sobre. A aula vai ser dividida em dois tópicos, né? Que um não exclui o outro. Mas a gente vai falar sobre poder no espaço mundial, né? Falar sobre o que seria isso, esse poder no espaço mundial. Eu fiz desafio ano passado contigo. Ah, que legal. Tânia. Ah, não sei se eu vou lembrar do teu nome, era tantas. Pô, era tantos alunos, mas é difícil, né? Não sei se eu vou lembrar, eu não lembrava o nome de qualquer um. Era o intensivo, isso, o intensivo, eu lembro, era o intensivo que eu dava aula, mas eu não lembro. Não lembro de nome, eu sou muito ruim com o nome de gravar, enfim. Mas legal. Então também de novo. Aí, bom, enfim, então vai ser dividido em duas partes, né? Seria essa parada que a gente estava falando agora do poder no espaço mundial, e a outra parada é que a gente vai falar sobre a nova ordem mundial, né? Que também os dois assuntos, eles caminham juntos, assim, né? Mas a gente divide eles e fala separadamente deles para a questão de didática. Então, às vezes, fica muito melhor a gente falar assim, né? Até para eu conseguir, né, construir algo com vocês aqui, que, né, para vocês entenderem, enfim, para a gente dialogar sobre, e eu acho que é algo que, mesmo que vocês não tenham visto, né, especificamente na aula de vocês, no ensino médio, ou enfim, em qualquer outro âmbito assim, eu acho que é algo que vocês
tenho muita da experiência de vocês, do que vocês vivem, né, do dia a dia, enfim, como vocês são pré-vestibulandos, né? Eu tenho certeza que vocês entram nos sites de notícia todo dia, estão acompanhando lá as notícias, né? Vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no espaço mundial. Tenho certeza que vocês fazem isso todo mundo, né? Isso todo dia. Eu sou obrigado a fazer isso, porque eu sou professor, né? Então eu tenho que estar toda hora olhando as notícias e entendendo qual é que era do espaço mundial e do poder e essas coisas todas, né? Então eu meio que sou obrigado a fazer isso. E é meio nesse sentido assim. Eu não faço isso de Yasmin. Bom, mas pelo menos em alguma, cheguei atrasado. Olá, Nathalie. É Nathalie que fala? Acho que é. Uh, eu não, a Yasmin falou que ela não faz isso, mas, tipo, tu não vê todos os dias, mas sei lá, tu não vê, sei lá, jornal com a tua família, ou tipo, sei lá, Jornal Nacional, alguma coisa assim, ou tipo, tu não mexe no Twitter, tu não mexe no Instagram, tipo, tu não vê nada, 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 nem Instagram, nem Twitter. Porque às vezes tu tá ali no Instagram, Twitter, daí tá passando lá, tipo, tal coisa aconteceu. Aí tu vai ver lá nos Trend Topics, alguma coisa aconteceu lá no Oriente Médio, blá, 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 blá. Só Instagram. Não, beleza, então, tipo, alguma coisa, talvez indiretamente, tu perceba do que acontece, né? O que acontece no mundo, o que acontece, tipo, jogos políticos, entre outras coisas. Mas falando isso, né, seguindo nesse sentido, o que que é isso, né? O que que é essa coisa no poder do espaço mundial? O que que é o poder? O que que ele quer dizer em uma escala global, né? Quando a gente fala assim, o que que é esse poder? O que que vocês acham, né, que envolve esse poder em escala global, em uma escala mundial? Podem falar sem medo, tá? Provavelmente não tem uma resposta errada, mas eu sei que a galera não curte falar muito, né? Aí se fosse aula presencial, agora eu podia estar, tipo, pressionando vocês, né? Fazer assim, vai aí, galera, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Mas aí, como é aula por aqui, né? EAD, parece que eu tô falando comigo mesmo, né? Tipo, não tô vendo ninguém, não sei, não conheço as caras de vocês, só do Vitor que tá aí hoje, né? Auxiliando o pessoal, mas, né? Poder econômico forte. Isso, exatamente. A gente vai. Depois eu vou falar um pouquinho sobre, mas a gente divide essas duas coisas, né? O poder político, né? Que a gente está falando aqui, especificamente o poder político. E aqui ela se move em vários jeitos. Só que, além desse poder político, dentro dele, né? Abraçado por ele, digamos assim, tem vários outros tipos de poder, né? Tem poder cultural, poder sociocultural, poder socioespacial, poder econômico forte, né? Que é isso que a Yasmin está falando. Exército e armamento também conta. Isso é algo que a gente não vai falar hoje. Quer dizer, a gente vai falar indiretamente e vai pincelar talvez um pouco. Mas é algo que a gente não vai entrar tanto dentro assim. E depois, se tu quiser alguma coisa envolvendo, algum material envolvendo mais esse sentido de exército e armamento, pode mandar uma mensagem lá que eu te consigo alguma coisa nesse sentido. Mas a grande sacada, assim, que, tipo, é muito difícil a gente falar sobre isso separando como a gente vai fazer hoje, né? Então eu mais ou menos que separei assim, a gente vai separar isso em, em econômico, né? Poder econômico, poder sociocultural e meio poder cultural e poder social. A gente vai meio que separar isso para questão de didática, né? Já estou meio que atropelando aqui os slides, mas a gente atropela isso por questão de didática, fica mais fácil de conceber. Mas, no grosso modo, isso tudo caminha junto, né? Você consegue perceber, você consegue entender isso, que essas coisas caminham junto, por exemplo, poder econômico forte, que a Yasmin falou, é algo que está muito ligado a várias outras coisas que eu estava falando aqui, né? Enfim. Então, o que seria esse poder no espaço mundial? Exatamente isso que a gente está falando sobre política e sobre todas essas disputas que acontecem e movem toda essa prática espacial, né? Que a gente está falando aqui do global, nesse sentido de nações, entre outras coisas. E aqui, eu faço essa pergunta, né? Para a gente estimular a conversa aqui, né? Quando a gente fala nesse poder, a gente está falando só no âmbito político? Só ele está em disputa? Né? E agora eu atropelei de novo os slides, né? Porque eu sou assim, eu faço slide bonitinho para separar em tópico a aula, mas daí eu começo a falar, eu não paro mais e eu vou atropelando os slides.
isso foi sempre assim comigo. A Tânia falou que teve aula no passado comigo, ela vai lembrar. Depois, mais no final, lá a gente começou a usar muito slide, e daí eu ia falando, atropelando os slides, e é mais ou menos isso aí que funciona. Mas, enfim. Então, esse poder, ele é só no âmbito político? Não. Ele não é só no âmbito político. Mas, a gente coloca ali, né? Há mais em jogo como intenção social e cultural, que a gente estava falando, né? Eu atropelei antes. Mas, nesse contexto, a política é o reino da dominação. Exemplo, né? Um exemplo a gente ilustrar isso. Poder de uma nação sobre outra. O que eu quero dizer com poder de uma nação sobre outra? Que tipo de poder? Aí entra o que vocês estavam falando antes. O que Yasmin falou, o que alguém falou antes, eu acho. Poder. Que tipo de poder? Yasmin está digitando. Outros países vão depender financeiramente de outros. Opa, desculpa. Sim, isso também acontece quando a gente fala no âmbito econômico, né? Alguns países podem fazer sanções econômicas em outros. Você sabe que isso, vocês já viram falar isso em alguma outra aula? Ou vocês já leram sobre? Vocês já viram falar sobre o que é sanção econômica, sanções econômicas, barreiras econômicas? Yasmin está digitando. Mais ou menos. Nathalie também, não. Então, basicamente, deixa eu ver como eu vou explicar isso de um modo mais simples. Basicamente, quando a gente fala de bloqueio econômico, um país, ele geralmente, às vezes, ele bloqueia algumas questões, por exemplo, vocês lembram recentemente agora que houve um bloqueio econômico dos Estados Unidos contra, digamos, a China? Vocês lembram disso? Vocês que estão, né, dentro aí de todos os babados do poder mundial, vocês viram falar em algum lugar? Por exemplo, passei ali quando meu pai ou minha mãe estava vendo notícia e falou sobre isso. Lembra que era o negócio dos aços lá, os aços chineses, blá 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 blá? Vocês lembram disso? Vi na TV, mas não prestei atenção. Acontece, não. Então, basicamente, o que os Estados Unidos fez? Ele estava numa guerra econômica, né? Ainda está numa guerra econômica contra a China. E qual que era a questão? Eles barraram os aços, né? Todos os aços que vinham da China. Enfim, isso envolve várias coisas, como, por exemplo, talvez isso seja uma forma de eu impedir, né, uma injeção de dinheiro, né? Porque uma injeção de dinheiro no sentido de proibir que a, os Estados Unidos, as empresas estadunidenses, comprem esse aço da China. Isso faz com que a China tenha um grande prejuízo econômico. Imagina, sei lá, os empresários lá, enfim, dos Estados Unidos iam gastar milhões e milhões comprando o aço deles. Então, isso ia enriquecer, de certa forma, enriquece, né, ao longo do tempo, o PIB da China, né, e dos empresários chineses. E quando eu faço isso de impedir essa compra, de impedir essa venda dos chineses, por exemplo, é um jeito de eu barrar a economia, é um jeito de eu fazer o quê? De eu fazer sanções para aquele país, aquele país, e isso acaba prejudicando a economia deles, acaba prejudicando toda uma, uma estratificação, assim podemos dizer, de poderio econômico de determinada nação, que nesse caso seria a China. Deu para entender mais ou menos o que eu estou falando? Ou eu falei muito rápido e complicado? Às vezes é difícil achar as palavras. Deu para entender, sim. Deu para entender? Tá bom. Qualquer coisa fala, tá? Porque é diferente do ao vivo. Do ao vivo vocês iam falar assim, deu para entender, professor. Aí eu olhar na cara de vocês, você ia estar com aquela cara tipo assim, o que esse mano tá falando, tá ligado? Nada a ver. Aí tá, mas beleza, deu para entender. Então, isso é exemplo de poder de uma nação sobre a outra, né? Além desse poder econômico que a gente está falando agora, a gente pode falar também sobre o que a Yasmin falou antes, né? Que é tipo o exército, por exemplo, exército e armamento e poder militar, né? Então, isso também isso é um jeito de impor coisas, né?
que acontece, enfim, acontece de vez em quando aí no nosso cenário geopolítico mundial, né? A gente tem aí o envio de tropas, a gente tem aí, enfim, várias outras coisas. Corrida armamentista também, isso é uma coisa que aconteceu bastante na Guerra Fria, que a gente vai falar brevemente um pouco sobre. Provavelmente vocês já tiveram aula de história da Guerra Fria? Já? Já tiveram, talvez? Sim. Então, viu? Você sabe mais do que eu sobre isso aí, ó. Vocês estão mais por dentro ainda. Tá, enfim. Eu já estou falando aqui, não estou passando esse slide. Beleza. Então, para resumir não, mas para ajudar nessa raciocínio que a gente está seguindo aqui. Em época de globalização, temos isso em qual escala, né? Que escala a gente estava falando agora há pouco? Quando eu falo de escala. Em qual escala a gente tem tudo isso que a gente está falando agora de sanção, de não sei o quê, de papapá, bababá? Numa escala fazendo assim com a mão, escala política, sim, era o político, mas uma escala de quê? Uma escala menor, não, uma escala nacional, uma escala regional, uma escala nacional, já falei, uma escala nacional, regional ou uma escala mundial, global? Globalização. A gente tem isso numa escala de qual proporção? Tudo isso envolve a política que a gente está falando, mas a escala seria qual? Na globalização. Não sei se vocês estão vendo que eu estou botando na tela aqui. Mas seria numa escala global, né? Numa escala mundial. Ou seja, a gente tem países, né? Diferentes países, como por exemplo a gente estava falando agora dos Estados Unidos e da China, né? Nessas brigas econômicas, dessa disputa por poder no espaço mundial, né? Então, aqui eu trago um pouco sobre a globalização. Nossa, tá muito pequeno aqui para mim. Vocês estão conseguindo ver de boa isso aqui? A imagem? Que aí para mim tá um pouquinho pequeno. Tá muito pequeno para mim. Tem um negócio que dá. Peraí. Tem um negócio que é uma ferramenta que eu tô ligado que é tipo uma lupa, né? Cadê a ajuda dos universitários? Isso, dá para dar zoom, tô ligado, mas não lembro como. Ah, aqui, achei. Tá. Voltando um pouquinho. Globalização, né? Sabe o que é globalização? Aqui, ó. Ah, Deus o livre. Agora vocês estão vendo? Dá pra ver, né? Dá pra ver? Sim, aí, ó. Viu? Ah, professor, globalização. Vocês já tiveram aula de globalização? Eu não lembro. Desculpa, falei o palavrão. Tiveram, né? Ah, pode crer. Então você sabe o que é globalização. Aqui, então, você sabe que a globalização ela envolve várias coisas, né? Ela envolve tanto social, quanto econômico, quanto cultural, blá, 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 blá. Toda aquela parada lá que vocês já ouviram, então cansaram de ouvir, né? Aqui eu trago para falar da globalização a partir do ponto de vista econômico, mas quando a gente lê essa letra aqui, vocês vão perceber que tem muito mais coisas fora do econômico, né? Além do econômico, digamos assim, não fora, além do econômico tem muito mais coisas. Porque é aquilo que a gente está falando no início da aula. É muito difícil de separar, nesse sentido que a gente está falando de poder mundial, separar o econômico, o social, o cultural, pipipipopopó. É muito difícil, beleza? Isso aqui é uma música e é uma parte de uma questão que caiu no Enem de 2013. Isso, Enem 2013, se eu não me engano. Foi o primeiro Enem que eu fiz. Agora entreguei um pouco a minha idade, mas o Enem de 2013 foi o primeiro Enem que eu fiz. E eu não lembro dessa questão. Aí depois, quando eu fui fazer a aula, enfim, preparar a aula e li um pouco sobre isso, né? No Enem, eu achei essa questão, tá? Isso é uma música. Eu não lembro de quem que é a música, mas fala aqui. Tá, enfim. Ó, se liga. Multinacionais japonesas. Vocês estão conseguindo ler, né? Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Blá, 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 blá. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia.
nome da música acho que é Disneylândia, né? Disneylândia aqui. Vocês conseguiram entender o que ele está querendo dizer aqui? Qual que é o ponto de vista econômico que eu estou falando? E daí a gente consegue perceber em várias nuances aqui que é muito mais econômico, que tem muito mais a ver com o social, que tem muito mais a ver com migrações e poder, né? Entre outras coisas. O que ele quer dizer com isso aqui? A gente fala que, já que vocês já tiveram aula sobre globalização, de multinacionais japonesas instalam-se em empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira, né? O que a gente pensa? O que vocês pensam quando fala sobre isso? A gente pensa em várias, ou seja, a multinacional japonesa está produzindo em Hong Kong, faz parte da China, né, que isso é outra discussão, que não é o caso, se é ou não, e, com a matéria-prima dessas multinacionais, ela vem do Brasil. E depois tudo isso é feito para convertir no mercado americano, ou seja, Estados Unidos, né? Ou seja, você consegue conceber aqui uma rede, a gente da geografia dá essa palavra rede, consegue conceber que uma rede econômica de produção, uma rede mundial econômica de produção? Sim? Não? Talvez? Sim, isso. Então aqui traz, então eles trazem essa questão em 2013, no início, se não me engano, eu já falei isso, mas é. E daí depois eles falam, depois eu vou trazer depois no final da aula a questão ali, daí vocês dão uma lida e vocês fazem a questão, vocês vão perceber mais ou menos o que a gente está falando. Mas vocês entenderam o que quis dizer mais ou menos? Sobre essa globalização a partir do ponto de vista econômico? Eu acho que deu para entender, né? Vocês falaram sim e eu estou perguntando de novo. Mas, enfim, vamos mudar, vamos passar. Enfim, e esse poder em escala mundial, algo que teóricos. Ah, não, tá certo, achei que eu tinha escrevido errado. Algo que teóricos das relações internacionais chamam de balança de poder. O que seria essa balança de poder? Tentando passar o slide, não consigo. O que seria essa balança de poder? De novo. Meu Deus, é 6h30. Tempo passa muito rápido e a gente se diverte, galera. O que seria a balança de poder? Eu ainda estou no slide 9, são acho que 25 slides. Enfim, o que seria a balança de poder que a gente está falando agora? Ela envolve nações, ela envolve pessoas, só pessoas, ela envolve países, nações, né? Ela envolve mercados econômicos, ela envolve a política, ela envolve o quê? Ela envolve tudo um pouco, isso. Agora eu ia falar, ia perguntar de tudo um pouco, isso. A Nathalie falou certo, isso envolve tudo um pouco, né? Envolve tudo isso. Então, esse poder, né? Essa balança de poder nesse espaço mundial seria a disputa, né? Que existe entre essas nações, né? Que eu trago bonitinho, assim, bonitinho escrito, né? Para eu não perder muito e ficar vagando. Então, seria essa disputa que existe entre as nações pela manutenção do poderio de cada um e subjugação do outro, exercido através de vários âmbitos e práticas, desde o poderio militar, que a gente estava falando lá, que quem é que foi falando? A Yasmin? Deixa eu ver quem é que falou isso. Poderio militar lá atrás. Exército, Yasmin falou de exército e armamento. Enfim, envolve o poderio militar e o imperialismo cultural. Ah, professor, o que é imperialismo cultural? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? Mas aí vocês vão pensando assim, pô, o que será que ele quer dizer? Se vocês não sabem, né? Vocês devem saber. O que ele quer dizer com imperialismo cultural, tá? Então, ou seja, da interação entre as potências entre si e de cada uma sobre o seu próprio povo, que vemos a balança de poder, né? Então, a interação entre Estados Unidos e China, né? Como, por exemplo, a gente estava falando antes, a gente vê essa balança de poder, né? Dois gigantes, digamos assim, né? Duas nações gigantes brigando, disputando poder, né? Poder econômico, mas não só econômico, e de cada um entre si, né? Ou não, desculpa. E de cada uma sobre seu próprio povo, né? Que daí seriam algo que envolve mais o nacional, né? Enfim, as várias disputas de poder que tem dentro
desse Estado-nação nacional ou desse território nacional, né? Enfim, a gente pode, né? Basta ligar o. Eu tô olhando para lá porque eu tô pensando, tá? Não é que eu tô viajando. Tô viajando, mas tô pensando no que eu tô falando. Onde é que eu tava mesmo? Às vezes eu me perco muito nas minhas falas. Ah, é, no nacional, né? No poder nacional que envolve entre, entre o governo, enfim, entre o Estado, entre os seus estados e entre todo o jogo político que acontece. Aqui a gente está falando dentro desse território-nação, né? Dentro dos Estados Unidos, por exemplo, ou dentro da China, entre outros países, Brasil, blá, 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 né? A gente está sempre espaço, né, territórios em disputa, e daí a gente já está entrando em outra área da geografia, que não sei nem porque eu estou falando, que eu vou embaralhar mais vocês ainda, mas devaneios. Vocês aqui, pessoal, que eu vou usar um negocinho aqui que eu tô com o nariz trancado, aí eu consigo começar a falar estranho. O famoso Sorina. Enfim, deu para entender mais ou menos o que a gente está falando sobre balanço de poder? Aí agora alguém digita assim, professor, o que tu falou nos últimos 5 minutos eu não entendi nada. Aí eu vou ficar triste. Sim, Yasmin falou que sim. Pelo silêncio, talvez rolou, né? Entendi, então beleza. Então tá de boa. Eu não consigo passar assim, azar. Enfim, agora vamos falar de outra questão. Quer dizer, não é outra questão. A gente está continuando falando sobre isso, né? Mas outra faceta, digamos assim. O que acontece, né, uma pergunta aí que eu lancei para vocês agora, o que acontece quando regiões não oferecem, algumas regiões, não oferecem quaisquer tipo de vantagem econômica? Nenhum tipo. Nem minérios, nem recursos naturais. Eu separei recursos naturais e minérios, né? Mas minérios são recursos naturais. Mas enfim, minérios eu quero dizer, sei lá, ouro, entre outras coisas, e recursos naturais a gente pode até falar sobre água, né? Água potável. Mão de obra barata, né? E o mercado consumidor, por exemplo. O que acontece quando agora essas regiões, ou esses países, ou enfim, aí o que tu quer usar como exemplo, o que acontece quando esses lugares eles não oferecem nenhum tipo dessas coisas que eu elenquei ali? Vocês acham que eles são relevantes pensando, né? Pensando como os Estados Unidos, por exemplo, essa grande nação com um poderio militar e econômico forte, né? Se uma região, se um país não oferece qualquer uma dessas coisas, vocês acham que eles importam no ponto de vista, nesse ponto de vista que a gente está falando, tu acha que eles importam para os Estados Unidos? Ou para a China, pode ser também? Sim, sim, eles se importam uh, se esse país ou esse. Peraí. Eles se importam, sim, mas só se esse país trouxer alguma vantagem econômica para eles, né? Concordam comigo? Por exemplo, se o país não tem nada a oferecer, nesse sentido aqui, por que eu vou me importar com eles? Entendeu? Se o país não tem nenhum minério que eu possa explorar, se o país não tem nenhuma mão de obra, se o país não tem mão de obra barata porque é protegido pelo próprio país, né? Protegido pelo próprio Estado, um salário mínimo, entre outras coisas. Se o país não tem um mercado consumidor latente que está disposto a comprar coisas e enriquecer. Obviamente, se o país não tem nada disso, eles não vão se importar com esse país, né? Mas sim, que nem a Natália falou, eles vão se importar com esses países se eles trouxerem lucro para eles, né? Ou seja, se eles tiverem mão de obra barata lá, como por exemplo, alguns países do Sudeste Asiático tem muita mão de obra barata, eles vão se importar sim, porque lá que eles vão produzir as suas manufaturas, né? Lá que eles vão produzir para vender para outros lugares. Ou seja, aqueles estados, aquele país, ele tem uma importância dentro do jogo econômico e político do país, né?
do país, no caso dos Estados Unidos. Eles têm uma importância, porque eles têm alguma coisa a oferecer, digamos assim, entre aspas, né? Dá para entender o que eu tô falando ou eu tô viajando muito? Vocês estão conseguindo acompanhar? Agora ninguém fala nada, eu fiquei com medo. Quando eu tô falando aqui, não tá saindo nada, tá ligado? Sim, dá para entender. Então, beleza. Aí agora eu respondo, né? Eu faço a pergunta e depois eu respondo. Quer dizer, eu já respondi aqui falando. Eu acabei de chegar. Já chegou no raciocínio muito, muito louco, né? Mas enfim, a gente estava falando sobre várias paradas aí. Depois, se tu quiser, acompanha lá nos vídeos lá, o pedacinho que tu perdeu, Luísa. Enfim, essas potências, inclusive a comunidade internacional, né? A gente traga a resposta que eu estava falando aqui. Eu falei um monte de coisa, fiquei tempão falando, mas acho que eu trago resumindo, né? As potências, inclusive a comunidade internacional, desdenha, né? Ou seja, não se importa com os problemas e praticamente não presta atenção para nenhuma desses países, enfim, que não tem nada a oferecer, né? Então, tipo, é aquela coisa. A gente pode falar que é bastante triste, que realmente é bastante triste, mas se um país não tem nada a oferecer, tudo naquele sentido que eu estava falando ali, vou voltar aqui. Se o país não tem nada a oferecer nesse sentido aqui, nesses quatro paradas aqui que eu escrevi, ele não importa, né? Tipo, qual vantagem que eu vou ter, né? Em levar, digamos, ajuda ou levar qualquer coisa que for fábricas. Por que eu vou levar qualquer coisa econômica para fomentar a economia desse país se ele não possui nada disso? Entendeu? Então, você está entendendo o que eu quero dizer, né? Não é o que eu penso, tá? Não é o. Não é assim, eles vão falar lá, vocês nem sabem o que o professor de geografia lá, o William, falou lá. Falou que os países que não têm nada a oferecer não vale nada. Sabe? Vão falar pro pai ou pra mãe de vocês, né? Nem sabe o que ele falou. Tá, enfim, vocês estão entendendo, né? O que a gente tá falando aqui. Então, beleza. A Nathalie falou que sim. E agora outra pergunta. Mas por isso que eu vou atropelando os slides. Ó. Outra pergunta que eu fiz que eu acabei de responder também. Existem populações que não recebem nenhum tipo de atenção do mundo? Sim. Por qual motivo? Motivos que envolvem tudo que a gente está falando agora, né? Deixa eu esperar um pouco. Eita. Ué, eu pulei um slide? Ah, não pulei. Não, eu pulei sim. Aí sim, né? É essa a conclusão que a gente estava chegando aqui nessa nossa conversa, nesse nosso debate. Ou porque, né? Das duas, uma. Ou das duas razões. Eles não oferecem ganhos econômicos, né? A gente está falando, né? Não importa, né? Não importa. Agora eu falei, acho que uns 4 né em uma só frase, mas é isso. E envolve, ou é isso, ou eles envolvem potências tão grandes que ninguém deseja enfrentar. O que eu quero dizer? O que a gente quer dizer quando um país envolve potências tão grandes que ninguém deseja enfrentar? O que isso quer dizer? Nesse contexto que a gente está falando. Por exemplo, se a gente pensar no contexto mundial agora, atual, algum país vai querer arrumar briga ou inimizade, digamos assim, com os Estados Unidos, por exemplo? Vai ser bem difícil, né? Tipo, é uma potência muito grande, né? Você vai travar uma batalha, não só batalha militar, obviamente, não tem para ninguém, né? Mas, por exemplo, uma batalha econômica. A China está fazendo isso agora, por exemplo, mas a China é uma potência gigante que está crescendo sem parar há mais de 20 anos, né? Uma economia pulsante há mais de 20 anos. Mas, por exemplo, algum tempo atrás, algum país faria isso? Algum país tentaria buscar uma briga, uma inimizade, uma briga econômica ou uma briga militar com os Estados Unidos? Possivelmente não, né? É uma potência grande demais para derrubar. Nesse sentido, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui. Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou eu estou viajando muito? E falando muito rápido? Falando muito rápido, eu sei que eu estou. Que eu estou me ouvindo falando. Deu para entender? Então, beleza. Então, é dessas duas razões, né? Das duas, uma que a gente está falando agora. Ou não oferece ganho econômico nenhum, a gente está falando antes, ou envolve uma potência tão grande que ninguém deseja enfrentar.
Beleza? Resumindo, tá pequeno, né? Tá pequeno aí para vocês? Tá pequeno, eu vou aumentar. Não? Aqui tá ok, tá, beleza. Bom, tudo isso que a gente tava falando aí, ó. Ah, meu, tô recebendo slide 15, velho. Falta 14. Falta mais de 10 slides e eu ainda nem falei sobre nova ordem mundial. E já é 18h42. Aí temos um problema. Vou tentar falar sobre. Tá, a gente vai resumir isso aqui, vou tentar falar o mais rápido que eu conseguir, tá? Depois. Aí talvez vocês vão entender direito o que eu tô falando. Tá, beleza. Resumindo o que a gente tá falando até aqui agora. Até aqui agora é ótimo. Resumindo o que a gente tá falando até aqui. Disputas territoriais e políticas intensificam pós-revolução industrial. A gente não chegou a falar sobre isso, mas isso é um ponto. A gente não chegou a falar sobre a revolução industrial? Não lembro se eu falei sobre isso. Acho que não, né? Mas consegue entender por que isso intensifica? Agora, uma boa pergunta aí, ó, em vez de botar ponto e vírgula ali. Por que as disputas territoriais políticas intensificaram-se após a Revolução Industrial? Eu lembro que vocês tiveram aula sobre a Revolução Industrial, porque foi eu que dei aula sobre a Revolução Industrial. O que acontece na Revolução Industrial? Mas agora eu vou perder mais tempo. Perder não, a gente vai estar construindo um negócio aqui. Isso, Yasmin. Nova ordem mundial também seria Estados Unidos como superpotência. Uma das partes que a gente está falando. Seria o porquê, né? A gente vai chegar numa conclusão de por que os Estados Unidos viram uma superpotência. Me pergunta aí. Você pode falar que não sabe, tá? Daí eu posso falar. Disputas eleitorais políticas intensificaram. Aqui, o primeiro aqui. Deixa eu esperar um pouco, eu tô falando rápido. Intensificaram após a Revolução Industrial. Meu Deus, agora eu botei por cima. Por que tudo isso aqui se intensificou após a Revolução Industrial? Revoluções? Tempo. Por quê? O que acontece com o capitalismo na Revolução Industrial? A gente tem um aumento do quê? Ele está escrevendo. Economia, sim, economia é bastante importante. Por que economia na pós-revolução industrial? A gente tem uma grande, né, a gente tem, assim, digamos, o surgimento das grandes fábricas, né? Isso, fábricas, indústrias. E com isso, o capitalismo, ele ganha uma nova face, né? Ele ganha uma nova face de, tipo, agora a gente está produzindo tanto que as disputas, elas começam a se intensificar. E disputa por quê? Pelo quê? Grande parte por mercado de. Porra, me fugiu a palavra. Demanda. Demanda de quê? Demanda de. Cresce a demanda de manufaturas. O que é as manufaturas que a gente está falando lá? Por exemplo, qual que é uma das principais fábricas nos Estados Unidos que surge em uma das revoluções industriais? Lembra que a gente falou sobre isso? A gente falou sobre isso, eu acho. Que é a fábrica de automóveis, né? Como, por exemplo, a Ford e a General Motors, lembra? Isso, Fordismo. Então, isso começa a se intensificar cada vez mais. Esses territórios, né? E essas disputas territoriais, elas entram em xeque, cada vez mais se intensificando, e depois acontece a globalização, e a gente tem essa expansão do mercado, expansão para o mercado mundial, né? Ou seja, algo que talvez lá no começo do Fordismo, talvez era algo que se intensificasse mais nos Estados Unidos e nos países de ponta, né, do mundo, e agora a gente tem essa intensificação a partir da globalização, isso começa a intensificar no mundo inteiro, né? Beleza. Deu para entender? Eu acho que deu. E a gente tem aqui também desenvolvimento tecnológico, né? Aceleração da produção, combinando uma alta oferta de mercadorias. Ó, a coisa que eu estava pensando antes está escrito aqui, ó. Viu? Eu bolo os slides e daí depois eu esqueço das paradas que eu vou ter que falar, mas tá tudo aqui. Se eu me perder, tá beleza. Mercados contribuem para a expansão do capitalismo. Blá, blá, blá. Então, a Inglaterra, né? A gente tem como esse berço da primeira Revolução Industrial, no século XVIII. E, em algum momento, ele era o grande polo, né?
A Inglaterra é o grande polo econômico e cultural do mundo e ela perdeu esse papel, né? Ao longo do tempo, ela foi perdendo esse papel de número um, né? Esse papel de grande polo econômico e cultural, né? Para outros, que daí entra no que a gente ia falar depois sobre a nova ordem mundial, que a Yasmin falou, né? Que os Estados Unidos entram como outra potência, né? Uma potência pulsante aí no cenário mundial, enfim, entre outras coisas, né? Não só os Estados Unidos, mas é basicamente isso. Então, a gente tem esses avanços científicos, né? Que fizeram que indústrias como os Estados Unidos, aí a gente tem aqui os outros que eu estava falando, né? Japão, Alemanha, Holanda, França ganhassem destaque, né? E não seja somente um país, que no caso, em algum momento foi a Inglaterra, né? Que seria esse país mais industrial, e mais um polo econômico mais pulsante do planeta, né, da economia mundial, e, enfim, aí ele foi perdendo papel, né. Lembra que eu falei antes lá sobre aquele imperialismo cultural? Lembra que a gente estava falando antes? Quer dizer, a gente não estava falando sobre. Eu só falei, imperialismo cultural. Aí eu falei para vocês pensar, né, o que ele está dizendo com isso. Aí aqui a gente tem essa parada que a gente vai falar agora, né, porque eu falei que a gente ia falar depois. Que, ó, um novo padrão de consumo foi estabelecido. Aí que a galera chama de popularmente de American Way of Life, imbuído na cultura global. Imbuído, ou seja, penetrado, né? Seja, tipo, embebido, embebido é uma palavra boa, enfim, molhado, molhado é ótimo. Seria, tipo, muito intensificado, sabe? De uma cultura global, esse American Way of Life, esse padrão de consumo. Altamente intensificado, pode ser a palavra certa. O que eu quero dizer com esse negócio de padrão de consumo, essa parada de padrão de consumo na cultura global e American Way of Life? Vocês lembram? A gente já deve ter falado sobre isso. A Tânia acabou de falar uma coisa que envolve isso aí. Acabou não, faz 4 minutos ela falou sobre isso, Fordismo. O que isso tem a ver com padrão de consumo? Tem a ver? O que seria? Vocês já ouviram falar essa expressão aqui, American Way of Life? Isso. Mas por que o Fordismo representa um novo padrão de consumo? Sim, são fabricados em série, tá certo. O Fordismo é fabricação em série. Mas por que o Fordismo e os carros da Ford e General Motors, que é outra empresa, por que eles representam um novo padrão de consumo? Eles representam um novo padrão de consumo? Ou não? Tu tem que comprar, acredito que sim, ela falou. Tu tem que comprar para ser o quê? Quando a gente fala de imperialismo cultural, né? E o American Way of Life aqui. Quem compra é. Tipo, parece aquelas coisas de revista, né? Quem compra é. Mas com F. Quem compra é feliz. Lembra? Já ouviu falar sobre isso? Sobre toda essa cultura do consumo? Você tem que ter todo. Você tem que ter o carro, o último carro que saiu todo ano. Por quê? Porque consumindo coisas, né? Aí a gente está falando agora de imperialismo cultural, por exemplo. Imperialismo cultural nesse sentido de consumismo, né? Ou seja, você tem que consumir coisas para ser uma pessoa completa e uma pessoa feliz. Beleza? Você consegue entender isso? Porque é aquela parte de se diferenciar dos outros, né? Tipo, no, por exemplo, na sociedade americana, ou talvez na sociedade mundial também, o que está associado uma pessoa que compra muitas coisas e que tem muitos bens está associada ao quê? Além dela ser rica, está associado que ela é bem. A Luiz está escrevendo. Isso, bem sucedida, ou seja, ela é uma pessoa que venceu na vida, né? Isso é uma palavra que a gente ouve de vez em quando aí. Pessoa que venceu na vida. E você consegue perceber isso, isso que a gente está falando? Você consegue entender o que o Fordismo, ou, né, voltando um pouco ao tempo, né?
Consegue entender o que é o Fordismo e o que é esse novo padrão de consumo? Porque isso não existia até então, né? Essa coisa não existia até então. A gente está falando de coisas novas, né? Quando a gente fala de imperialismo cultural, a gente está falando lá atrás, isso é algo novo da globalização, né? Isso é algo que não existia. Então, vocês conseguem entender essa relação desse novo padrão de consumo, desse Fordismo e disso que a gente estava falando de imperialismo cultural, agora numa escala de cultura global? Deu para entender? Eu falei muito rápido. Isso sim. Acho que. Sim, deu para entender. Cara, 1 hora é muito pouco tempo de aula. A gente tinha que ter umas 2 horas só para falar sobre isso aí que a gente está falando agora. Vocês não concordam? Não, eu odeio isso, tá ligado? Eu odeio essa matéria. Tá, deixa eu respirar um pouco. Vai disponibilizar os slides no Drive? Vou disponibilizar os slides no Drive. Tá, agora o último tópico aqui do nosso resumo, né? Breve resumo de coisas. Ok, obrigado. De nada. Grandes guerras mundiais. Grandes guerras mundiais. Quais são as grandes guerras mundiais que a gente está falando aqui? Quando a gente fala grandes guerras mundiais? Eu acho que. Dá para associar. Quando vai ter outro professor de história aqui, daí ele tá vendo que eu tô falando isso, ele vai falar, meu Deus, você tá falando errado. Mas eu acho que dá para associar grandes guerras mundiais com Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, né? E elas o quê? O que aconteceu depois, pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Qual foi o país que saiu, digamos, vitorioso do ponto de vista econômico e depois passou a ser o centro da economia mundial? Um dos. Qual país? Tá na tela aí. Aqui, né? Estados Unidos. Deu para entender? Deu para entender tudo que a gente está falando aqui, resuminho até agora? Resuminho, né? Ai, tá, várias palavras. Tá. Até que horas é a aula mesmo? O limite? Vitor. Se o Vitor tá aí ainda, não dormiu. 19, meu Deus, falta 5 minutos. Tá, a gente já falou sobre nova ordem mundial, não vai rolar, tá? Mas eu vou disponibilizar o drive, como eu falei lá, tá? E daí vocês podem dar uma olhada aqui, né? A gente fala aqui o que seria, o que é esse termo aí, nova ordem mundial, tá? Não vai dar tempo, a gente tem que falar sobre tudo isso aqui. Isso aqui é uma. Ia falar do palavrão, mas não posso falar. Isso aqui é uma baita de uma parada aí que dá muito pano para manga e tem que ser mais 1 hora de aula no mínimo, tá? Como falta 5 minutos, o que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui uns exercícios. Querem fazer um exercício? Pode ser? E daí a gente corrige ao vivo? Já dou um tempinho para vocês corrigir ao vivo? Isso. Nova ordem mundial começou com o fim da Guerra Fria. Viu? Vocês sabem tudo, cara. Eu não preciso nem falar mais, não preciso nem falar sobre nova ordem mundial. Viu? Tá, beleza. Meu Deus, agora tá muito pequeno. Não dá para enxergar, né? Ih, não, isso aqui não dá, porque isso aqui tem nova ordem mundial. Meu Deus, isso aqui também não dá. Aqui dá. Dá para ler? Ah, não vai dar para ler. Aí, agora deu ruim. Dá para ler? Sem ser zoom? Sem ser com zoom? Dá para ler? Ou não dá para ler? Vai ter que forçar as vistas, tá ligado? Dá para ler mais ou menos. Dá para ampliar aí? Tipo, vocês conseguem ampliar sem ser eu ampliando? Ah, então tá de boa. Tá, ó, lembra que eu falei lá daquela questão lá que a gente falou da música lá do Enem 2013? Essa questão aí, agora eu trouxe ela, né? Aí vocês fazem aí, é ótimo, né? Vocês leem aí. Ah, tem aquela ferramenta, né, que eu posso botar aqui. Deixa eu achar ela. Aquela paradinha lá que fica uma enquete. Cadê? Aqui. Olha, ó. Tá louco. Apareceu aí na coisa de vocês aí? Apareceu, né? Aí vocês fazem aí, daí vocês botam aí a resposta, acho que é. Eu vou ficar quieto, depois a gente fala sobre. Ah, enquanto isso eu vou no banheiro também. Quando vocês fazem rapidinho, tá, pessoal? A gente tem 4 minutos de aula, 2 minutos vocês fazem isso aí, daí a gente conversa, encerra a aula,
e eu falo o que, que é o que, e é isso aí. E daí eu mando slides lá, beleza? Já volto aí, já volto, já volto, já volto. Alô? Voltei. 2 minutos, meu Deus. Deixa eu ligar a câmera aqui, daí a gente vai dar. Vitor, não briga comigo, tá? Se eu passar 2 minutinhos só. Beleza. Ih, eu não tô vendo o chat, por que eu não tô vendo o chat? Tá todo mundo aí? Vocês estão me ouvindo? Só que falta. Sim, 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 sim. Tá, beleza. Estamos. Vitor é. Ia falar outra palavra, eu não posso. Vitor é bucha. É bucha. Tá. Todo mundo fez aí? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ah, meu Deus do céu, eu não consigo nem mexer no negócio. Tá, vou tentar ler aqui, peraí, pessoal. Professor e tecnologia. Coisas que não combinam, tá ligado? Vamos lá, então. Enem 2013. Disneylândia. Vamos ler de novo lá. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong, né, outro país, e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano no Egito, do Egito para entrar na Disneyland. Tá? É uma paradinha ali. E daí tem a pergunta aqui, né? Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Perdão. A. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital es especulativo? É a A? A tá meio certa ou mais ou menos certa ou nada certo? Até a primeira afirmação estava certa, né? Saneamento, controle alfandegário. O que seria o saneamento, controle alfandegário? Seria o controle da alfândega, seria o controle das pessoas, né? Controle de pessoas e migrações. Ou seja, isso ele fala no texto, mas estímulo ao capital especulativo. Em algum momento ele fala sobre capital especulativo e aqui e tal? Acho que não, né? Deixa eu publicar aqui as coisas que a galera falou aqui. Opa! E agora não consigo ler o negócio. Aí. Meu Deus, agora como é que eu faço para ler o negócio? Como é que eu tiro isso aqui daqui? Ajuda os universitários. Limpar todas as anotações? Aí. Tá se entendendo porque não é a A? Entenderam porque não é a A? Deve ter entendido.
Não. Sim? Ah, tá. Tu falou não porque tu respondeu que não era essa. Tá, beleza. Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Tem alguma coisa errada aqui? Ampliação das trocas econômicas. Sim, né? Ele vai falando ali sobre o Hong Kong lá e o japonês. E seletividade. O que é seletividade? Tu escolher, né? Escolher os fluxos populacionais, ou seja, as imigrações. Sim, também porque ele fala aqui das crianças iraquianas que querem ir para Disneyland e não podem ir porque eles não obtêm visto. Correto? É a C, né? Mas o que a galera respondeu a mais? A galera respondeu. O que a galera respondeu aí? Tinha errado. Qual tu respondeu, Nathalie? O E? Sim. O E, porque o E. Expansão do proteccionismo comercial. Eu acho que não. Aqui não fala sobre proteccionismo, aqui fala exatamente o contrário, né? Fala sobre o não proteccionismo, né? Porque, tipo, aqui ele não fala em nenhum momento que as piras americanas, elas não podem alimentar os ingleses, né? Ou, tipo, aqui não fala que a gasolina árabe, ela não pode alimentar os automóveis americanos na África do Sul, porque eles fazem uma barreira econômica, digamos assim. Ou seja, não rola um protecionismo aqui, né? Porque, na verdade, rola o contrário, né? Nesse quesito que ele tá falando aqui. Deu pra entender? Porque rola o contrário e não o protecionismo? Isso. E alguém mais respondeu alguma outra? Que daí nosso tempo tá acabando. Alguém mais respondeu alguma outra e não entendeu porque é a B? Confundir. Acontece. Acontece agora algumas palavrinhas ali e o cara se perde, normal. Mas deu pra entender, né? Eu marquei a B, então a Yasmin acertou. Tá? Beleza. Pessoal, desculpem por passar 3 minutos. Obrigado pela aula, obrigado por participar, obrigado por falar aí bastante participar bastante da aula no chat, muito obrigado, isso é muito importante e eu gosto muito quando vocês fazem isso, e a aula flui melhor e a gente consegue conversar e construir as paradas melhor. Beleza? Obrigado, capaz, Yasmin, muito obrigado a vocês, todo mundo, e um grande abraço, e a gente se vê no futuro. E qualquer coisa, mande e-mail, se ficou com dúvida, não entendeu. E eu vou mandar eu vou mandar os drives, é ótimo. Eu vou mandar o slide no drive e eu vou botar o gabarito lá também, das outras duas questões. E vocês fazem as questões, e se não rolou de acertar ou se ficou com dúvida, manda um e-mail, qualquer coisa assim, tá? Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais.